Seu destino está traçado na sua mente. A pergunta é: a favor ou contra você? Até que você se conscientize da necessidade de criar um movimento interno para mudar os seus hábitos, seja no pensar, falar ou agir, seus padrões inconscientes determinarão o seu destino. A questão é: como treinar o nosso inconsciente para alcançar as nossas metas e objetivos? Olá, bem-vindos ao meu lar. E desde aqui, deste lugar acolhedor, onde eu me sinto segura, onde eu me sinto em paz, onde eu me sinto realmente acolhida, gostaria de falar com vocês, gostaria de que pudéssemos refletir sobre um assunto extremamente importante quando nós lutamos por uma vida mais plena. Quero contar uma experiência que eu tive com uma querida cliente há algum tempo atrás. Nós participamos juntas de uma semana de palestras, uma semana de encontro, e durante essa semana foram colocados vários objetivos para melhorar a nossa vida, principalmente na área de alimentação e estilo de vida saudável. Eu notei que ela estava um pouco ansiosa, e quando se passou essa semana, quando chegou a semana seguinte, ela me ligou e ela me disse: eu estou entrando em depressão, eu estou tremendamente angustiada e eu preciso da tua ajuda. E foi nesse momento que ela se tornou a minha cliente. Ela relatou para mim: eu joguei fora tudo que eu tinha dentro de casa, joguei fora farinha branca, açúcar, bolachas, leite, queijo, ovos, joguei fora embutidos. Ela tomou uma decisão drástica, ela tomou consciência de que algumas melhorias precisavam ser feitas, mas nesse momento ela tomou uma decisão além das suas forças. E com certeza muitos de nós, ou todos nós, em algum momento da nossa vida, tomamos decisões, tomamos consciência em primeiro lugar de que algumas mudanças precisam ser feitas na nossa vida. E então tentamos criar uma estratégia. Essa tomada de consciência pode ser que venha através de vários métodos, pode ser que venha através de uma doença. E nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que uma doença, quando ela se apresenta na nossa vida, não necessariamente ela precisa ser ruim, não necessariamente ela precisa ser remediada imediatamente. Antes disso, nós precisamos analisar o que essa doença está querendo trazer de mensagem para mim. Na grande maioria das vezes, e esse é um assunto que nós vamos desenvolver mais profundamente em outros vídeos, por não dizer em todas as vezes, as doenças são códigos que o nosso subconsciente nos manda, nos pedindo socorro. Neste momento eu não vou falar disso, mas quando chegamos a uma tomada de consciência e a gente começa a perceber: poxa, eu fiquei doente porque eu utilizo muito açúcar, eu fico muito irritado por causa do açúcar. E então a gente percebe que precisa fazer certas mudanças. Ou então essa tomada de consciência pode vir através de algumas pessoas. Várias pessoas pode ser que digam para nós: olha, você tem pouca paciência, você é muito agitado, você precisa ser um pouco mais organizado, etc. E antes de passar a metodologia, eu gostaria de refletir também um pouquinho sobre a situação mundial que estamos passando. Estamos confrontando um vírus. Será que quando essa pandemia toda passar, nós vamos olhar para nós mesmos como humanidade e vamos continuar iguais? Será que este vírus não veio para nos trazer uma mensagem de que muitas coisas precisam ser mudadas? Será que antes de procurar a cura, a vacina, que tudo isso deve ser procurado, será que antes de criar as estratégias, será que este momento de confinamento que estamos vivendo não é necessário, não é um momento da gente refletir algumas mudanças que como humanidade estamos precisando realizar, além das mudanças individuais? Será que nós não devemos parar um pouquinho e pensar:
ou não pensar, são os outros que têm que mudar. É a humanidade toda que tem que mudar. Mas de que forma eu posso contribuir com a minha mudança individual, com a minha melhoria, com a minha evolução individual? Como eu posso melhorar para essa evolução coletiva? Bom, e a partir desse momento, quando nós tomamos consciência, através dos nossos relacionamentos, pode ser relacionamentos conflitivos, e quando nós tomamos consciência de que algumas melhorias precisam ser realizadas para a nossa evolução, precisamos criar estratégias. E aí, então, eu quero voltar a essa questão do final do ano. Há poucos meses atrás, nós tivemos a virada do ano e com certeza vocês e eu tomamos algumas decisões e nós dizemos, bom, no próximo ano precisa ser diferente. No próximo ano eu preciso emagrecer. No próximo ano eu preciso fazer exercícios todos os dias. No próximo ano eu preciso beber mais água, etc. Não sei o que a tua realidade pode ter te trazido a consciência. E aí, então, nós tentamos criar metas. E eu quero dizer para vocês claramente, metas anuais não servem. Não servem. Não servem para ninguém. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês neste momento. Como é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, esqueça as metas anuais. Metas mensais, talvez sim, talvez possam servir para você. Existem pessoas que têm uma disciplina incrível, pessoas que conseguem dizer, olha, o cigarro está me fazendo mal, então eu vou parar hoje. E eles tomam a decisão e eles conseguem. Isso é fantástico. Mas não todas as pessoas são assim e não importa. Se você não é assim, então crie a sua própria estratégia. Se conheça, descubra, em um mês eu consigo. Então crie metas mensais. E se chegar esse final de período, de um mês, e você percebe que não conseguiu, não importa. Tenha paciência com você mesmo. Muitas pessoas se confrontam com a dificuldade de relacionamentos, por exemplo. Muitas pessoas dizem para nós, olha, você não tem paciência, você não tem tolerância, você critica muito, você fala muito dos erros dos outros. Pare um pouquinho e pense. Será que nós não temos paciência com os outros porque, no fundo, nós não temos paciência com nós mesmos? Porque, no fundo, nós não sabemos perdoar os nossos próprios erros? Porque, no fundo, nós somos exigentes demais com nós mesmos? Nós somos perfeccionistas demais com nós mesmos? E essa forma que nós tratamos o nosso próprio ser vai se refletir em nossos relacionamentos. E da mesma forma nós vamos tratar as outras pessoas. Tem um verso na Bíblia que diz, ama o teu próximo como a você mesmo. Por quê? Porque a medida de tratar o nosso próximo é como nós tratamos a nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos amar primeiro, para que dessa forma a gente aprenda a amar as outras pessoas também. Só vamos conseguir amar os outros quando primeiro a gente aprenda a se amar. Quando primeiro, depois de um mês em que a gente não conseguiu os nossos objetivos, a gente diga, bom, não tem problema, a vida é assim, a vida é uma luta, não consegui, então vou criar uma nova estratégia, vou tentar criar uma meta semanal. E quando nós aprendemos a ter paciência com nós mesmos, aprendemos a ter empatia, a gente percebe que se a gente não conseguiu, outros também pode ser que não consigam. E assim a gente vai desenvolvendo habilidades de convívio. Então, e pode ser que, por exemplo, no final dessa semana, a gente percebe que uma semana também é muito tempo. Talvez precisam ser metas diárias, e isso pode parecer um pouco bobo, mas se trata da tua vida, se trata de viver plenamente o hoje. Às vezes nos preocupamos tanto, e nessa questão do estilo de vida saudável que eu trabalho há muitos anos, às vezes nós falamos muito em longevidade, em viver 100 anos, em viver muitos anos. Não importa quantos anos você vai viver, não importa que sejam 35, 40, 50, o importante é que teu hoje seja pleno, que teu hoje seja cheio de realizações. E quando a gente alcança as nossas metas, a sensação de vitória é incrível.
a nossa autoestima cresce, a nossa autoconfiança cresce. Mas é por isso que nós precisamos colocar metas de acordo com as nossas possibilidades. Se tem pessoas que conseguem hoje, são eles, não importa, eu sou diferente. Talvez eu consiga daqui a um mês e tudo bem. Aos pouquinhos você vai ir percebendo vitórias. Talvez tem pessoas que conseguem... percebem que não estão conseguindo beber a água que precisam durante a sua vida, e então eles dizem, não, hoje eu vou beber mais de 2 litros de água, porque de acordo com o meu peso e de acordo com minha estrutura, eu preciso de mais de 2 litros. E você observa para essas pessoas e você diz, nossa, como essas pessoas são disciplinadas, e eu não sou assim. Então vem um sentimento de frustração, porque acabamos nos comparando com outras pessoas. Eu quero te dizer, não se compare com ninguém, se conheça. Talvez essa pessoa consegue, ótimo, perfeito, mas talvez você consiga colocar metas de hora em hora, só da parte da manhã. Aí pode ser que chega meio-dia e você perceba, nossa, eu consegui, que legal. Conte para as pessoas, compartilhe com algum amigo. E essa é outra estratégia muito importante quando você deseja fazer alguma mudança na sua vida. Conte para alguém, para algum amigo que realmente torce para você, compartilhe com ele e diga, olha, eu quero ser uma pessoa mais paciente e eu estou lutando por isso, porque o teu subconsciente vai escutar. Tudo que nós falamos, o nosso subconsciente escuta e ele toma como uma ordem. Por isso que nós precisamos externalizar certas tomadas de decisões, contar para alguém, escrever, externalizar, porque assim o nosso subconsciente assume aquilo como uma ordem. E quando você contar para essa pessoa e você, de certa forma, você está pedindo uma ajuda, escolha metas pontuais, metas pequenas, conte para aquele amigo. E quando você conseguir, celebra, meu amigo, minha amiga, celebra, conta, fale para essas pessoas, eu consegui, eu estou muito feliz por isso. E quando você conseguir, vamos supor que você colocou, vamos imaginar que você colocou uma meta para uma manhã. Pode ser que naquele momento você diga, bom, como eu consegui ficar sem comer a manhã inteira, então vou tentar novamente a parte da tarde. E assim, aos pouquinhos, você vai ir conseguindo os seus objetivos, você vai conseguir concretizar as suas metas. Através de pequenos passos, passo a passo, você vai conseguir, no seu dia a dia, viver um pouquinho mais, de forma mais plena. E você vai conseguir viver a melhor versão de você. Eu desejo que você consiga muitas vitórias. Conte aqui nos comentários algumas vitórias que você tem conseguido. Conte pra mim, eu vou vibrar com você, eu vou celebrar junto. E vamos conseguir fazer, aos pouquinhos, que a nossa humanidade toda melhore. Esse é o meu desejo para você e para mim. Um abraço e um beijo e até o nosso próximo vídeo.